Fala aí, gente! Muito boa noite para vocês. Como que vocês estão? Estamos ao vivo para mais uma noite exponencial preparada para você e para mim. Você está preparado, não? Você está pronto aí para mais essa aula? Ó, a turma já está aí. Fala, Hilton. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo. Digita aí, estamos ao vivo. Aperta um F5 aí para atualizar esse YouTube aí. Dá um F5. Você que está no Instagram, digita aí, estamos ao vivo. Vamos todo mundo apertar foguinho, apertar coraçãozinho, deixar o like. Vamos digitar nesse chat aí para que esse algoritmo seja movimentado e a gente consiga trazer o nosso time dos embaixadores para cá. Esse povo tanto lindo que foi separado e preparado para esse tempo. Então, vamos lá para mais essa super aula aqui de hoje, uma aula que vai fazer você verdadeiramente explodir a sua cabeça aí. O pessoal estava falando hoje no 557 que não conseguiu nem dormir, que teve sonho, que ficou pensando, que ficou imaginando aquilo que já está acontecendo no nosso tempo, nos nossos dias. Então, quero te falar, é um grande tempo para nós. Escreve assim, ó, é tempo de despertar. É tempo de despertar. Vocês estão aí comigo no Instagram. Pega esse aviãozinho aí, compartilha. Bora! Chama 20 pessoas, chama 30, chama 40 pessoas. Vamos trazer mais gente para cá para ser impactado por essa mensagem. Quero ver vocês digitando. É tempo de despertar. É tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de abrir a mentalidade, é tempo de rasgar o coração, é tempo de aprender coisas novas, é tempo de viver uma grande novidade nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Então, bora. Bora, que a gente está pronto para avançar, a gente está pronto para prosperar, a gente está pronto para viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Então, bora encaminhar esse link. Até eu vou fazer isso aqui agora. Vou pegar o link aqui, vou mandar também. Vou mandar para todo mundo aqui, vou mandar nos grupos. Vou chamar mais gente para que mais pessoas estejam aqui envolvidos junto conosco nessa transmissão, nessa super aula de aprendizado. Hoje é mais um dia de aprendizado para cada um de vocês. Vocês vão chocar hoje com o que vocês vão aprender aqui. Mais um grande dia, onde você vai ser impactado, você vai ser transformado, você vai ser despertado. Você vai ser despertado para coisas novas, coisas grandiosas, coisas grandiosas. Então, hoje, o tema é as 3 perguntas dos discípulos. Então, quero que você já coloque assim, escreve assim, ó, pessoas inteligentes fazem perguntas. Pessoas inteligentes fazem perguntas. Se você é alguém inteligente, se você é alguém que carrega a sabedoria, você faz pergunta. E aqui a gente tem 3 perguntas que vão nos dar um norte do que está acontecendo e do que está por vir. Então, fala assim, ó, perguntas destravam destinos. Escreve isso. Perguntas destravam destinos. Pessoas inteligentes fazem perguntas. Perguntas destravam destinos. Eu quero que você entenda que perguntas elas podem abrir portas. Perguntas podem construir caminhos. Perguntas podem tracionar a sua vida e te levar para um novo nível, para uma nova fase. Então você precisa aprender a fazer perguntas.
Você precisa. Você precisa. Pessoas inteligentes fazem perguntas. Quais são as 3 perguntas? Aqui nós vamos falar das 3 perguntas dos discípulos. As 3 perguntas de Mateus 24. Como podemos despertar o Espírito Santo? Só de você estar aqui, o seu espírito vai ser despertado. O Espírito Santo, ele é despertado quando você decide verdadeiramente ter intimidade com ele. Quando você decide ter intimidade com ele. Com relação à pergunta, gente, entenda uma coisa, não existe pergunta tola. Tolo é quem não faz pergunta. Vou repetir para você. Não existe pergunta tola. Tolo é quem não faz pergunta. Então, isso vem desde a escola. Você vai para a escola e lá na escola parece que as pessoas que são menos inteligentes, elas não sabem, não gostam e não querem fazer pergunta, porque elas pensam, a minha pergunta é muito tola. A minha pergunta é muito simples, eu nem vou fazer essa pergunta porque vão zombar de mim. E vive com dúvidas, vive sem saber, vive sem entender, vive dentro de uma bolha porque não faz perguntas. Eu quero que você verbalize isso mais uma vez aí na sua casa, onde você estiver, no seu carro, no seu trabalho, eu não sei onde você está agora. Boa noite, Marlene. Nós vamos estar no Rio Grande do Sul esse final de semana, hein, Marlene? Domingo a gente está chegando aí. E você precisa entender que pessoas que fazem perguntas alteram seus destinos. Então, verbalize isso mais uma vez. Perguntas afetam destinos. Perguntas afetam destinos. Você precisa compreender isso de uma vez por todas, que a arte de fazer perguntas, ela vai afetar o seu destino. A arte de fazer perguntas vai mudar a sua direção. E aqui a gente tem, e eu quero começar com isso com você para te destravar. Porque muitas vezes você está próximo de pessoas e você não faz perguntas. Eu quero que você entenda o seguinte: encontros presenciais, eventos. Digita assim, ó. Eventos são acessos. Eventos são acessos. Por quê? Você precisa compreender que quando você participa de um evento presencial, você está participando e tendo a oportunidade de estar em um acesso. Então a gente está aqui, você está aprendendo, você está recebendo instrução aqui online, e isso é muito, mas muito importante. Só que quando eu promover, como eu já promovi eventos presenciais, você tem acessos diferentes. E você precisa aproveitar de maneira muito rápida e intencional esses eventos. Por que eu estou te falando isso? Porque os discípulos, eles andavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus, mas se eles não tivessem feito essas perguntas, nós não teríamos a clareza que nós vamos ter aqui. Se eles não tivessem aproveitado o tempo de estar ao lado de Jesus, o acesso presencial, eles não teriam feito as perguntas. Então, a base da nossa aula de hoje, Francis, é Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. Essa é a base da nossa aula de hoje. As 3 perguntas dos discípulos estão em Mateus capítulo 24. Então, já anota aí no seu caderno, anota no seu bloco de notas, o que nós vamos ler hoje está em Mateus 24, 3. Só que a gente vai destrinchar aqui, e eu não vou ler ele todo para você, para nós remirmos o tempo, até para que você leia depois, mas cada referência que eu der, eu vou falar, isso é versículo tal e tal, esse é do versículo tal até versículo tal, e você anota e depois você lê e você checa as informações. Deixa eu te falar uma coisa. Um dos piores problemas que existe para qualquer pessoa chama-se ignorância.
A ignorância é o mais alto preço que qualquer ser humano pode pagar. A ignorância é a pior coisa que pode existir. A ignorância é um câncer. A ignorância é um grande mal. É um grande mal das pessoas e para as pessoas. Então, você precisa compreender que você tem que fazer de tudo na sua vida para exterminar a ignorância. Você precisa fazer de tudo para aprender e investir cada vez mais em conhecimento, porque desde lá de trás está escrito: o meu povo perece porque falta conhecimento. Se eu pedir para você, você que ainda não compartilhou essa live, você que ainda não encaminhou para ninguém, encaminha. Você que tem um grupo de WhatsApp, seja da sua família, seja da sua escola, da sua faculdade, da sua empresa, da sua igreja, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. As pessoas precisam despertar para o que nós estamos falando aqui. É um tempo de despertar, é um tempo de acordar, é um tempo de viver coisas novas, é um tempo de romper. Romper. O preço mais alto que existe na Terra é o preço da ignorância. Então, parabéns para você que está aqui, parabéns para você que separou esse tempo para estar aqui. Parabéns. Parabéns. Eu deixei aqui fixado o comentário do Alves, é um aluno meu, ele é da minha mentoria, eu ia falar Mastermind, mas já está convidado, viu, Alves, a partir para a próxima fase aí, da mentoria Show, veio nos Vingadores, fez parte do 12DC, está junto comigo nos Homens de Honra e está aqui participando ativamente. Esses dias ele estava no hospital com o filho dele internado, a esposa em casa com a nenezinha pequena, todo mundo ali, mas ele estava lá do hospital assistindo a aula. Um homem de honra, um homem incansável, um homem que tem feito a parte dele, é empresário, é pai, é marido, mas está aí buscando conhecimento das coisas espirituais. Isso é fantástico, parabéns, irmão. Você é um grande embaixador do reino, igual vocês estão aqui para crescer em fé. Então, Mateus 24 é o nosso alvo de hoje. E nós vamos falar sobre essas 3 perguntas que foram feitas para Jesus. Lembrando que eu já fiz um pano de fundo aqui para te mostrar o quão importante é o fazer perguntas. O quão importante é, ao invés de você liberar sentenças e fazer afirmações, fazer perguntas. Então vamos lá. Mateus 24, eu vou ler o verso 1, o 2 e o 3. Enquanto você vai compartilhando, encaminhando essa aula aí, eu vou ler o verso 1, 2 e 3, e no verso 3 estão as 3 perguntas da nossa aula de hoje. Vamos lá? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aqui a gente tem então as 3 perguntas que foram feitas aos discípulos. Aqui nós temos as 3 perguntas que os discípulos, de maneira muito sábia, fizeram para Jesus. Eles estavam andando com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, eles estavam lado a lado com Jesus, mas eles ouviam Jesus anunciar muitas coisas. E eles queriam saber, quando que isso vai acontecer? Quando que vai ser isso? Quando que vai se dar esses eventos, esses acontecimentos? Nos fala, nos mostra, Senhor, para que estejamos atentos. Quais são os sinais que isso vai acontecer? Quais são os sinais da consumação dos séculos? Quais são os sinais da sua vinda? Eu fico muito feliz de verdade que você está aqui.
Eu fico muito feliz. Eu queria que nós tivéssemos aqui 1 milhão de pessoas. E nós vamos chegar a essa quantidade de pessoas. Nós vamos alcançar 10 milhões, 20, 50, 100 milhões de pessoas, porque essa mensagem ela precisa ser exponencializada. Essa mensagem ela precisa ser propagada. Essa mensagem tem que ganhar peso. Essa mensagem tem que ganhar força, porque nós estamos aqui para que os embaixadores se levantem, para que as pessoas sejam despertadas. Para que as pessoas sejam despertadas. Eles fizeram 3 perguntas. E eu quero te dar aqui uma percepção muito clara de uma coisa. Você sabe que o motivo, e presta atenção nisso aqui, talvez você nunca ouviu isso. Eu não sei se você sabe, naturalmente falando, por que é que Jesus ele foi crucificado? Talvez você não saiba, você sabe que ele foi crucificado porque ele se entregou. Você sabe que ele foi crucificado porque ele morreu no seu lugar, porque ele decidiu. Você sabe. Você sabe. Mas talvez o que você não saiba é que, humanamente falando, Jesus foi crucificado por conta de uma afirmação que ele fez. Ele falou assim: esse templo vai ser destruído e eu vou reconstruir ele em 3 dias. Aqueles homens ficaram loucos, e talvez para você seja muito distante isso. Talvez isso para você seja muito longe de você entender. Você olha e fala assim: Ricardo, não tem como eu perceber. Por que que ele foi crucificado? Porque ele falou que ele iria derrubar o templo e construir em 3 dias. Sim, é por isso sim, é que você talvez não entende, porque você não entende o que era o templo para aquelas pessoas. Talvez você não entende o que era o templo para aqueles homens e para aquelas mulheres daquela época. O templo para eles era um lugar extremamente sagrado, que tinha uma representatividade, que era o lugar da habitação. Então, quando o Senhor ele faz essa afirmação, vou destruir para construir, eles falam assim: você é louco. Demoraram-se anos para reconstruir o templo. Demoraram-se anos para que isso acontecesse, e você vem falando que você vai fazer isso em 3 dias. Só que ele não estava falando do templo que foi feito por mãos humanas. Ele estava falando do corpo dele que seria glorificado. Ele estava falando que ele iria morrer e ao 3º dia ele ia ressuscitar. E ele estava dando um sinal. Ele estava dando um recado. Ele estava mandando um sinal para aqueles homens que não conseguiam interpretar o que ele estava falando. Ele estava dizendo assim: o tempo desse templo, o tempo desse templo acabou. Esse templo que vocês adoram, ele vai deixar de existir. Esse lugar que vocês chamam de santo vai deixar de existir. Eu vou derrubar ele e eu vou levantar em um outro lugar, porque quando eu derrubar, é porque o véu se rasgou e a presença que estava presa, ela sai de dentro da Arca da Aliança e ela se torna acessível a toda e qualquer pessoa, como estava profetizado lá atrás no livro de Joel, e o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, os filhos, as filhas, os servos, as servas, todos vão receber do meu Espírito, todos vão receber do meu Espírito. Vai ser inevitável, todos vão ser cheios, a presença vai inundar todos, mas por que que aquele povo judeu, o povo de Israel, por que que eles crucificaram Jesus? Porque o templo era a coisa mais sagrada que eles tinham. Aquele lugar que foi construído por mãos humanas. E quando Jesus fala essa sentença: eu vou quebrar isso aqui, eu vou acabar com isso aqui, eles já pensaram assim: o que você está pensando que você é? Você não tem capacidade, você não tem poder para destruir e muito menos para reconstruir em 3 dias. Só que ele sabia quem ele era.
ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia da mudança da estação, ele sabia da mudança de fase, ele sabia exatamente o que iria acontecer. E ali ele inaugura uma nova fase que muitas pessoas não vivem até hoje. Deixa eu falar com você mais uma vez, eu preciso insistir com você para que você faça a sua parte e a gente junto consiga alcançar mais pessoas. Envia essa mensagem para outra pessoa. Envia para uma, para 5, para 10, para 20, para 50. Manda para que mais pessoas estejam aqui ouvindo e sendo despertadas. Despertadas. Então, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia o que estava por vir. Eu quero que você entenda que você tem esse mesmo poder hoje, de perceber os sinais, de ler os sinais, de ler os tempos, de ler as estações e perceber o que está por vir. Chegou a hora de você viver isso na sua vida também. Chegou a hora de você fazer com que isso seja uma coisa que é uma realidade para você. Aquele prédio foi destruído e foi construído dentro de você agora. Ricardo, até hoje Israel está esperando o Messias? Sim. E nós vamos falar disso hoje, moça. Por isso que diz que o anticristo, quando ele vier, o homem do engano, ele vai enganar a muitos, mas não vai nos enganar. Por que que nós não seremos enganados? Porque a gente já tem o Cristo em nós. A gente não vai ser enganado. Nós não vamos estar esperando ele no deserto ou dentro da casa. Eles que ainda não aceitaram a Cristo e não reconheceram Jesus, que já veio em carne e osso, quando virem o Senhor voltando nas nuvens, vão reconhecer que é ele, mas até que ele volte, o anticristo vai conseguir enganar muitos e vai colocar o selo da besta neles. E está longe de acontecer comigo, com você, se você crê. Muitas pessoas têm esse medo de achar que depois que você foi salvo, você pode perder a sua salvação ou adorar a besta. Deixa eu te falar, não tem como. Não tem como, você não vai ser enganado, porque você já foi selado com a promessa. Você já foi selado com a promessa, você já tem a percepção, você já tem o entendimento. Quem é que não tem, então, Ricardo? Os judeus que ainda não aceitaram o Jesus, os judeus que não são messiânicos, os judeus que ainda esperam Jesus chegar. Então, as 3 perguntas que os discípulos fazem é: quando sucederão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? E qual será o sinal da consumação dos séculos? 3 perguntas. 3 perguntas que eles fazem, e é sobre essas 3 perguntas que nós vamos dissertar a partir de agora. Essas 3 perguntas que estão no capítulo 24, versículo 3, estão com a resposta também no capítulo 24 e em vários outros textos que eu não vou ter tempo hábil para citar aqui, senão essa aula duraria umas 3 horas facilmente. Então, no verso 3 nós temos as perguntas. E do verso 3 em diante nós temos as respostas. Eu quero que você entenda, não sei se você já ouviu falar em Spurgeon. Spurgeon foi um grande homem de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar em Moody. Moody foi um grande homem de Deus. Mas eles viveram em um século, no século XIX, onde a profecia sobre Israel, para eles era uma completa loucura. Eles não conseguiam olhar para a palavra e ver o que você vê hoje. Hoje, você ligar a sua televisão, você pegar o seu smartphone e ver que Israel está em guerra ali na faixa de Gaza com a Palestina, você fala assim, normal, Israel está tudo bem, mas é que você não sabe, não concebeu, não pensou, não entendeu, não estudou, não buscou conhecimento para ver que Israel passou anos. Eu não sei se você consegue entender. Imagina que nós somos chamados de brasileiros, só que nós não temos a nossa terra, o Brasil não existe. Nós temos uma cidadania. A nossa cidadania somos brasileiros. Cidadãos brasileiros. Aí alguém pergunta assim, mas onde é que é a sua terra? Não, nós não temos terra. Não existe o estado de São Paulo, nem do Rio, nem de Pernambuco, nem do Recife, nem da Bahia, nem Tocantins, nem Acre, nem Mato Grosso do Sul, nem Paraná, nem Rio Grande do Sul, nem Santa Catarina, nada.
Não existe Estado. Nós só somos um povo sem terra. Talvez você não consiga entender, mas o povo judeu ficou muitos anos sem terra. O povo judeu ficou muitos anos vivendo sem ter uma terra. Eles não eram um povo desterrado, literalmente. Eles eram os sem terras. E existia uma promessa de restauração. Existia uma promessa de reconstituição. Existia uma promessa de devolução, e uma devolução legal. Legal, segundo as ordens do país. Eu não sei se você sabe, mas em 1948, Israel volta a existir como nação. Em 1948, houve uma reunião, uma assembleia, um concílio, e dizem, né, que um brasileiro foi lá e deu o voto de Minerva a Israel, que não tinha mais terra. Israel, que estava desterrada, volta a ter terra. Por que eu estou te falando isso? Porque você tem que ter compreensão para te ajudar. Para te ajudar a entender o que vai acontecer e o que está acontecendo. Por que é que existe tanta guerra lá em Israel? Porque eles querem tirar mais uma vez a terra, mas eu quero te falar, aquele povo não vai entregar a terra. Eles não vão entregar a terra. E não é como você pensa, é porque é o petróleo, é porque é a Palestina, porque na faixa de Gaza, porque o Estado Islâmico, deixa eu te falar, eles não vão entregar aquela terra. É deles. Deus falou, cumpriu, prometeu. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, eles tomam de volta Jerusalém. Eles voltam a possuir Jerusalém. Eles voltam a ter de novo a sua terra, a sua capital. Jerusalém está de volta nas mãos deles. Mas muitos anos se passaram. Eu preciso que você entenda isso. Porque se você não entender isso, eu sei que você fala assim, Ricardo, isso é história. Ei, deixa eu te falar. Isso é história da igreja, isso é a sua história. Isso é a história do povo de Deus. Você tem que entender isso, porque senão, se alguém falar para você que está tendo conflito em Israel, que Israel está declinando ou crescendo, você não vai estar nem aí. Deixa eu te falar, Israel é a figueira. Quando a figueira florescer, o Messias vai vir. Você vai ter que olhar para Israel, porque ele vai governar as nações da terra a partir de lá. Você vai ter que reconhecer isso, queira você ou não. Ele vai governar a partir de Israel. Ele vai governar. O Senhor vai voltar para aquele povo. Ainda que aquele povo o tenha rejeitado, ainda que tenha o abandonado, ainda que tenha o traído, ele vai voltar e vai governar a partir daquele lugar. Eu quero que você olhe para isso e você tenha uma compreensão a respeito da sua vida. Você olhar para Israel e ver a quantidade que Deus ama aquele povo, a aliança que Deus tem com eles, ver que eles verdadeiramente são a nação santa que Deus escolheu e ninguém toca neles, e que eles são um povo que acredita em Deus, mesmo que não tenha acreditado no Messias, mas esperam a vinda do Messias. Deus fez uma aliança inquebrável, assim como tem com você. Assim como tem com você. Você precisa compreender isso. Você precisa entender o que é Israel aos olhos de Deus. E eu estou te falando fisicamente. Israel, aquela terra, aquele povo. Deus tem uma aliança com eles. No ano de 70, o templo foi destruído, depois de Cristo. No ano de 70, depois de Cristo, o templo foi destruído. E sabe que uma das coisas que vão acontecer para que o final dos tempos seja finalizado, a grande revolta aconteça na humanidade, que é a grande tribulação, a gente vai ver o templo sendo reerguido, reconstruído e o abominável da desolação acontecendo. A gente vai ver isso acontecer. A gente vai ver o templo sendo reerguido. A gente vai ver Israel com força total. A gente vai ver Israel se tornando mais do que já é uma verdadeira potência no mundo em todos os sentidos. E eles vão reconstruir o templo. Só que vai haver uma guerra. Vai haver uma guerra.
Aquilo que a gente vê em Gaza não é o fim, é só o começo. Eles não vão afrouxar, eles não vão parar, eles não vão retroceder, não vão, não vão. Eles vão viver o que eles precisam viver. Eles vão fazer o que eles tiverem que fazer, mas eles sabem que o Deus que falou vai cumprir, vai prometer e vai ser fiel em cada uma das promessas que ele fez. Então vamos lá para as 3 perguntas. A primeira pergunta é: quando sucederão estas coisas? Quando vai ser isso? Quando vai suceder-se essas coisas? Primeiro sinal aí de quando vão suceder essas coisas, anota. Você tem que tomar nota disso aí. Primeira coisa, coloca tópico A. Virão muitos enganadores. Verso 2 ao verso 6. Virão muitos enganadores. Então, quando tiver muita gente levando o engano, quando tiver muita gente trazendo o engano, a gente vai ver que esse é o tempo, é um dos sinais de que está chegando o fim. É um dos sinais de que está chegando o fim. Você vai ver muita coisa acontecer ainda. E essas 3 aulas aqui vão te ajudar muito. E se você participar da nossa aula de sábado, você vai ter uma clareza absurda. Aulas igual essa aqui, você tem que ouvir umas 10 vezes. Estou te falando assim, simples e básico, para você conseguir capturar a instrução, ler Mateus 24, reler Mateus 24, ler os versículos que você está anotando aí, virão muitos enganadores, do verso 2 ao verso 6. Anota isso, para você ler. Virão muitos enganadores. Você vai lá e lê e vê do verso 2 ao verso 6. Isso já acontece. Então, o que acontece aqui em Mateus 24? A gente vai ver muito claramente nesse princípio o cumprimento do que nós falamos ontem. Lembra do cavalo branco? É o tempo do engano. É um dos sinais. O cavalo branco é um dos sinais. Viram muitos enganadores em meu nome. Virão muitos enganadores em meu nome. E eu sei que você acha que muitos enganadores em nome de Deus são aqueles falsos profetas esculachados, escrachados, aqueles que falam de qualquer jeito, de qualquer maneira, que trazem um ensino de qualquer fonte e você fala assim: ah, não, eles são malignos mesmo. Não, vai ser muito sutil. Muito sutil. Existe um engano há milhares de anos e ele vai continuar existindo, mas ele vai crescer cada vez mais nos últimos dias. Virão muitos enganadores. O verso 7 e 8 é uma segunda parte do que vai acontecer. Guerra, fome e terremoto. Guerra, fome e terremoto. Do verso 7 e 8. De Mateus 24 é que eu estou falando. Verso 7 e 8. Então a gente vai ver que essas coisas, elas também vão acontecer. Deixa eu te lembrar mais uma vez, Ricardo, você está trazendo essas aulas aqui para assustar a gente? Não. Eu estou trazendo essas aulas para te trazer clareza, para você entender que a grande tribulação, a perseguição que vai vir do anticristo contra a igreja, é do anticristo contra a igreja, não é de Deus contra seus filhos. Ei, alô? A grande tribulação, ela vai acontecer, mas os filhos sempre serão guardados. Os filhos sempre serão escondidos, mas o adversário vai perseguir. Um segundo sinal, a gente vê a guerra, a gente vê a fome, a gente vê o terremoto. A gente vê que verdadeiramente nos últimos dias a terra vai estremecer. Só que isso já tem acontecido. Isso aconteceu no Brasil há 10 dias atrás. Isso já está acontecendo. Isso já vem com uma constância cada vez maior. E eu e você, nós só precisamos estar preparados. Deixa eu dar uma dica para você, que é uma dica espiritual. Vou tratar assim para você compreender. Por que é espiritual, Ricardo? Porque você vai precisar muito disso. É uma palavra que chama desapego. Desapego.
Por que desapego, Ricardo? Porque você pode estar em um lugar e, materialmente falando, você pode perder o que você tem. Materialmente falando, você pode perder o que você tem. E aí você vai ter que estar com uma clareza muito grande no seu coração de entender. Eu posso perder tudo, eu só não posso perder o meu coração. Assim também como eu posso ter tudo, mas nada pode ter o meu coração. Você tem que ter essas duas clarezas de maneira muito simples e profunda dentro de você. Se você não for desapegado, você pode ficar em um lugar e morrer por conta do que você tem. Escuta o que eu estou te falando, por favor. Não se apegue às coisas materiais, porque você pode reconstruir todas elas. Se você tiver vida, você pode reconstruir tudo em qualquer outro lugar. Então, não se apegue. Mas não se apegar não é sinônimo de não desejar, não querer, não trabalhar em prol de ter. Porque o que eu mais vi? Gente se anulando. Filhos se anulando. Filhos falam assim: então já que tudo vai acabar, não quero ter mais nada mesmo. Que se lasque tudo, vou abandonar tudo, vou deixar tudo, vou chutar tudo para cima. Não quero mais saber de nada. Ei, peraí, não é assim não. Aguenta aí, segura as pontas. Você precisa compreender. As coisas vão acabar, mas quando o príncipe da paz vier governar, você pode ser restituído em um dia, aquilo que você vai ter. Então, o que você precisa ser hoje? Um mordomo fiel. Escreve assim, ó, eu sou um mordomo fiel. Eu sou um mordomo fiel. Se tem uma coisa que precisa estar no seu coração sobre os dias do fim, é que você precisa ser um mordomo fiel. Nada mais, nada menos do que isso, porque céus e terras passarão, ei? Céus e terras passarão, mas a palavra dele não passará. Tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus não vai passar. Então, o que você precisa fazer é ser um mordomo fiel, é cuidar das coisas que não são suas como se fossem suas, é cuidar das coisas que você tem, que você recebe, que você conquista, diga-se de passagem, com o seu trabalho, o seu esforço, porque Deus te deu força, saúde, sabedoria, provisão, conexão, instrução para produzir negócios e fazer riquezas. Então você vai usar tudo isso como sendo um bom e fiel mordomo de Cristo. É isso que você tem que ser, um bom e fiel mordomo de Cristo. Você precisa ser um mordomo fiel dele, não se apegar a nada. Porque você está sendo preparado para governar 1000 anos nessa terra junto com ele. É por isso que nós estamos aqui, para te preparar para os 1000 anos de governo. Então não faz sentido você ser apegado ao que você tem hoje e ele te chamar, ei, o milênio foi estabelecido, o Armagedon aconteceu, e aí você fala assim, epa, peraí, vamos aqui fazer esse negócio acontecer, vamos governar 1000 anos aqui sobre a terra, bora. Mas você tem que sair de onde você está. Você fala, não, Senhor, eu não quero não. Eu não quero, não. Deixa eu te falar. Você vai deixar tudo. Então já aprende hoje a deixar. Já aprende hoje a desapegar. Já aprende hoje a estar preparado para ser um verdadeiro governante na terra. Você, como embaixador, você já tem acesso a tudo. Você tem direito a tudo. Você já herdou tudo. Então, por favor, seja desapegado. Por quê? Porque vai ter guerra, vai ter perseguição, vai ter destruição, mas o príncipe da paz vai vir. O príncipe da paz vai fazer a parte dele, o príncipe da paz vai restaurar tudo, vai restituir tudo. Ele vai restaurar todas as coisas. Pega esse recado da Elisa. Essa aula dos selos vai ser imperdível, e vai mesmo. Você que ainda não fez seu acesso, pega o QR Code aí do YouTube, faz seu acesso. Você que está no Instagram, digita selos. E bora, faz o acesso dessa aula.
Isso aqui é só um esquenta para você. E você que já fez o acesso, a aula de ontem já está lá na plataforma, liberada para você. A aula de ontem já está lá. Você que é aluno, já fez o acesso, temos um grupo de alunos. Lá, quando você entra na Eduz, você vai ver que tem lá a aula de boas-vindas. Na descrição da aula de boas-vindas tem o link do grupo. Tem o link do grupo. Então, você entra no grupo do WhatsApp. Se você quiser, claro, se você não quiser entrar, tem todos os links das 3 aulas de sábado. Vai ter essas 3 aulas que você vai receber aqui, que não vão ficar gravadas. É só para quem está assistindo ao vivo. Ao vivo. Então, vai ter guerra. Segunda coisa. Terceira coisa, sobre quando acontecerão essas coisas. Perseguição e tribulação. Perseguição e tribulação. Do verso 9 ao 13. Do verso 9 ao 13 fala da perseguição e da tribulação. Fala dessas coisas que vão acontecer, mas quero te dizer, já estão acontecendo. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, que esse capítulo 24, anota isso aí no seu caderninho, depois você vai ler, vai raciocinar, vai lembrar do que eu estou falando. O capítulo 24, ele é dividido. E é muito difícil você conseguir ter essa compreensão se você não estudar muito e não ouvir várias pessoas diferentes e não perceber no seu espírito para entender no que você vai aprender, com o que você vai aceitar, o que você vai tolerar, o que é a direção para você. O capítulo 24 é dividido. Até o verso 31 é para os judeus. Até o verso 31 é para os judeus. Do verso 31 em diante é para nós, que seríamos os gentios, mas que fomos adotados como filhos. Então, você tem que saber para quem que Jesus está falando. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam. E sobre o arrebatamento, cara, vamos falar sobre isso aí sabadão também. Sabadão vamos falar sobre isso. Hoje eu vou dar uma pincelada sobre isso aqui. Deixa eu te falar, até o 31, anota aí, até o 31 para o judeu, 31 para frente é para igreja, anota assim. Você vai entender depois, a igreja. O ajuntamento dos santos. Aqueles que não eram filhos e foram feitos filhos. Aqueles que eram inimigos, mas se tornaram filhos. Não perca a aula de sábado. Não é aula, né? Masterclass. Sabe o que é Masterclass? Masterclass é uma imersão. Uma imersão. É um negócio poderoso que nós vamos fazer nesse sábado. Então, aqui a gente vai ter perseguição. Do verso 9 até o verso 13. E existe sim uma perseguição que já aconteceu com os discípulos. Os discípulos foram perseguidos. Os judeus até hoje são perseguidos. E eu quero te falar, aqueles que fazem a vontade de Deus também são perseguidos. Eu quero que você compreenda uma coisa com muita clareza, deixa eu chamar a sua atenção aqui agora. Não confunda, por favor, não confunda, por favor, ser perseguido pela mensagem com ser perseguido pelos erros e pelas falhas. Tem gente que é perseguido. Fogos aí no Instagram para vocês. Meus alunos, esses fogos são para vocês. Vocês que já fizeram o acesso da aula de sábado. Deixa eu te falar. Não ache que você, eu sou perseguido porque eu sou mau caráter. Eu sou perseguido porque eu traí minha esposa. Eu sou perseguido porque eu compro e não pago. Eu sou perseguido porque eu falo que vou e não vou. Eu sou perseguido. Ei, deixa eu te falar, não é nada disso, não. É perseguido por conta do evangelho. É perseguido por conta da mensagem. É perseguido por conta da verdade. Está escrito que vai chegar um tempo que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos, não vão suportar ouvir a mensagem. E as pessoas perseguem quem fala a mensagem. Você acha que eu já não estudei o algoritmo? O algoritmo não entrega a mensagem. O algoritmo não entrega o evangelho. O algoritmo só entrega bagunça. O algoritmo só entrega propaganda enganosa. O algoritmo só entrega
prostituição, masturbação, traição, divórcio, droga. É só isso que o algoritmo entrega, porque na real é isso que as pessoas querem. Deixa eu te falar, se você viver debaixo da verdade e der resultado, se prepara, você vai ser perseguido. Não tem chance de ser diferente. Você vai ser perseguido por conta da mensagem. Agora entenda uma coisa. Se você for perseguido por conta da mensagem, não se justifique. Continue pregando a mensagem e esqueça o resto. Jesus não se justificou nunca. Olharam para ele e falaram assim: você é um glutão. Ele falava: tu dizes. Você é um embriagado, amigo de fariseu. Tu dizes. Você é o rei dos reis. Tu dizes. Seja para coisas boas ou ruins, ele nunca se defendia, porque quem sabe quem é não precisa se justificar. Quem sabe quem é não precisa se defender. Se você ainda se defende, é uma falha na sua identidade. Se você ainda se defende, é uma falha na sua personalidade, nos seus modelos mentais. Tem que ajustar. Inclusive, deixa eu já te fazer um convite. Em junho, maio, não é nem em junho, não, vai ser em julho. Junho não dá mais tempo, meu Deus do céu. Em junho, agora até eu estou confuso. Não vou nem falar mais, então, ia fazer um convite para vocês, mas fica só aqui. Vou ter que fazer agora, né? Eu vou lançar o meu método e ele vai ser diferente de tudo que você já viu na Terra. O nome chama As 4 Faces da Identidade. Método SOU, as 4 faces da identidade. Se você acionar essas 4 faces da identidade, que são as 4 faces de Jesus, que são os 4 seres viventes, que são dos 4 evangelhos, você vai virar um ser insuportável na Terra. Nada vai te parar, nada vai te paralisar. Não é sobre você achar que existe um negócio que vai me fazer prosperar. Deixa eu te falar. Se você acionar as 4 faces da sua identidade, você vai prosperar no que você colocar a sua mão. Não vai ter nada na terra que vai te segurar. Absolutamente nada vai te paralisar. Você vai prosperar de qualquer jeito. Você vai prosperar, queira ou não. Você vai ser empurrado a prosperar. Se você acionar as 4 faces da sua identidade. Foi o que Jesus fez na terra. Então se prepare. O que você tem que entender? Todo mundo que leva a mensagem vai ser perseguido. Todo mundo que leva a mensagem vai passar por perseguição, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Ninguém suporta ouvir a verdade. Você quer ver quando você vê alguém que leva a verdade e prospera com a verdade e caminha na verdade e faz sinais, prodígios e maravilhas andarem atrás dele por conta da verdade. Não tem nada mais poderoso do que isso. Mas, como Jesus disse para Pedro, Pedro um dia fez uma pergunta inteligente para Jesus. Eu não sei quantos de vocês teriam coragem de fazer essa pergunta. Um dia Pedro olhou para Jesus e disse o seguinte: mestre, teve um rolê lá de uma mensagem que Jesus falou e os discípulos, diga-se de passagem, não os 12. Jesus tinha os 12, Jesus tinha 70, Jesus tinha 120. E tinha mais uma multidão lá. Mas quando ele fala essa mensagem, eles dizem assim: dura essa mensagem, quem vai suportar isso? Aí Pedro fala, né, muita coisa ali, só o Senhor tem as palavras da vida eterna, para onde nós iremos? Mas ele faz uma pergunta, ele fala assim: Senhor, e quanto a nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. O que vai ser de nós, Senhor? O que a gente vai herdar com isso? Qual que é a nossa recompensa? E ele recebe a resposta. O mestre olha para ele e fala assim: todos vocês que deixaram marido, esposa, filho, pai, mãe,
terra, chácara, negócios, vocês vão receber 100 vezes mais ainda nesse tempo, com perseguição. Perseguição por quê? Deixa eu te falar um negócio. Vamos trazer essa palavra para nós aqui hoje? Miriam, imagina o seguinte. Imagina, Miriam, que você tem a sua empresa. E, de repente, a Miriam aparece com 10 empresas. E daqui a pouco, a Miriam está com 30 empresas. E daqui a pouco, a Miriam tem 100 casas de aluguel. Alguém vai olhar e vai falar assim, tem algo errado com a Miriam. O que a Miriam está fazendo? Roubando? Vendendo droga? O que a Miriam está fazendo? É impossível. Como que a Miriam está tendo esse resultado? E aí as pessoas vão ver o resultado da Miriam e vão fazer o quê? Vão começar a perseguir ela. Porque as pessoas, elas querem ver você bem, mas nunca melhor do que elas. Tem um monte de gente à sua volta que quer ver você bem, mas nunca melhor do que elas. Então, quando a Miriam estiver lá com as 100 casas dela, de aluguel, tendo uma renda passiva, legal para viver, alguém vai falar assim, o que está fazendo de errado, Miriam? Vai começar a investigar a Miriam, perseguir a Miriam, porque não faz sentido esse resultado. Mas é que ela decidiu andar na verdade. E por andar na verdade, ela prosperou, e por prosperar ela vai ser perseguida. Quero falar para vocês com muito amor e carinho. Prosperidade não é dinheiro, mas o dinheiro está dentro da prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, mas o dinheiro está dentro da prosperidade. E se você alcançar a prosperidade e você encontrar o dinheiro lá dentro, se prepara, você vai ser perseguido. Porque tem muitos filhos que são pobres, porque na verdade são filhos menores e ainda são escravos. Têm direito a tudo, mas não acessam nada. E esses filhos menores que ainda são escravos, eles vão perseguir você. Sabe o que é mais louco? Que a perseguição vem dos filhos. A perseguição vem dos filhos. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Os filhos perseguindo, os filhos mais novos perseguindo os filhos mais velhos. Você sabe onde é que a gente vê isso? A gente vê isso lá com Abraão. Lá com Abraão, a gente vê isso. A gente vê que Abraão, ele ouviu Sara e foi deitar com Agar e teve um filho. E esse filho chama Ismael. E aí a palavra vai dizer que mais tarde Ismael começa a perseguir Isaac. E depois, lá no Novo Testamento, anos depois, centenas de milhares de anos depois, a gente vê alguém escrevendo assim: os filhos da graça não vão dividir com os filhos da lei a herança. Os filhos da lei não vão herdar a herança junto com os filhos da graça. E os filhos da lei vão perseguir os filhos da graça. Sempre, sempre você vai ver Ismael perseguindo Isaac. Isso acontece até hoje. Os ismaelitas, que é o povo que até hoje persegue os judeus. Sabe por quê? Porque o povo da lei não prospera. E porque eles não prosperam, eles perseguem o povo da graça. Então, todas as vezes que o povo da lei deixa de prosperar, porque não consegue prosperar, e eles veem os filhos da graça prosperando, eles falam assim: eu vou atrás de você, eu vou perseguir você, porque eu quero que você tenha, porque você tem o que eu não tenho. Mas eles acham que nós pegamos o que é deles. Só que eles não entenderam que o Pai tem o suficiente para todo mundo e que o Pai tem o bastante para todos. Então, a perseguição vai vir. Por que o judeu é perseguido? Porque eles ganham todos os prêmios. Os caras são inteligentes, eles dominam a tecnologia. Não é porque, ai, Deus tem uma aliança com eles. Ei, deixa eu te falar. Deus tem uma aliança com você, por que você não é perseguido? É porque você nunca ganhou um prêmio de tecnologia, porque você não prospera, é porque você não avança.
É porque você não faz o que tem que ser feito na sua vida. Então, porque você não prospera, ninguém vai te perseguir. Porque para quem que vai perseguir alguém que não faz a diferença na terra? Você só vai ser perseguido a partir do momento que você começa a dar resultado. É aí que você é perseguido. É nessa hora que a perseguição vem. O Rajna colocou, que ensino. Nunca tinha entendido desse jeito. Tinha medo. Nós não precisamos ter medo, Adna, porque nós não recebemos um espírito de escravidão, de covardia, mas um espírito de força, de ousadia, de temor, de moderação. Nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não precisa ter medo. Lança fora todo medo, joga fora todo medo, esquece todo medo. Só que você tem que estar pronto para ser perseguido. Deixa eu te falar, muitos de vocês, escuta isso aqui, muitos de vocês não prosperam porque você tem medo. Só que não é medo do prosperar, é porque você sabe, inconscientemente você sabe que você tem medo da perseguição. Que live, meu Deus! Isso aqui você não aprende em qualquer lugar, não, amigo. Isso aqui você só aprende aqui. Conteúdo de verdade, conteúdo que transforma, conteúdo que abre os olhos, conteúdo que abre a mente, conteúdo que queima no coração, conteúdo que ativa o seu espírito, conteúdo que faz a sua alma pular, conteúdo que traz vida até para o seu corpo físico. Conteúdo de verdade. Não é leite para criança recém-nascida, mas é comida sólida para gente grande, para gente que quer crescer, para gente que quer fazer diferença, para gente que quer transformar a terra, para gente que quer viver. Romanos 12:2, e desfrutar, comer e beber do melhor da terra, viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu não gasto um dia da minha vida, uma hora da minha vida para vir aqui encher linguiça. Eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para isso. Eu não vou perder o meu tempo para vir na internet e ficar vivendo de distração. Quero te falar, dá mais dinheiro. A distração dá mais dinheiro. Os outros conteúdos dão mais dinheiro. E olha que eu sei falar de outros conteúdos, mas eu me sinto bem falando o que eu estou falando aqui agora, fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, abrindo os seus olhos, arrancando as escamas de você, para que você consiga avançar, para que você consiga prosperar de uma vez por todas. Eu quero te falar, bate a mão no seu peito e fala assim: eu estou pronto para perseguição, pode vir. Fala isso, libera isso de dentro de você, libera esse grito da sua alma. Você tem que estar pronto para ser perseguido. Você precisa estar pronto para ser perseguido, porque só quem dá resultado, só quem prospera, só quem avança, só quem rompe, só quem empreende, só quem é empresário, só quem é investidor é que vai ser perseguido. Ah, não, eu vou ser perseguido porque eu sou um filho amado. Como assim? Como assim? Você é um filho amado, mas você não pode fazer o que quer. Você é um filho amado, mas trabalha para os outros. Você é um filho amado, mas não pode dar a vida que deseja para a sua família. Você é um filho amado, mas não pode viver os seus dias fazendo o que o Senhor te chamou. Você é um filho amado, mas não tem recurso para expandir o reino. Você é um filho amado, mas não tem recurso para investir em nada. O que adianta? É uma loucura eu falar que eu amo as minhas filhas e não dar nada para elas. É uma loucura falar que eu amo as minhas filhas e não investir nelas. É uma loucura. É uma loucura. Ei, é uma loucura as minhas filhas olharem para mim e falar: nossa, papai, eu sou tão amada, mas eu não tenho uma roupa para vestir. Nossa, papai, eu sou tão amada, mas o meu quarto nem tem ar-condicionado para gelar. Nossa, papai, eu sou tão amada, mas o meu quarto tem uma cama com um lençol rasgado. Ei, peraí, não é sobre isso.
Você tem que entender, Deus te chamou para a prosperidade, Deus te chamou para a riqueza, Deus te chamou para viver o melhor dessa terra. Enquanto você não prosperar, você não vai ser perseguido. Ah, eu vou ser perseguido só por causa da mensagem. Não vai, não vai. Os judeus são perseguidos porque os caras dão certo. Os judeus são perseguidos porque eles dão resultado. Os judeus são perseguidos porque a palavra é viva e eficaz na vida deles. E diga-se de passagem, eles nem têm o que você tem. Eles nem têm o que você tem, que é o Espírito. Eles não têm, eles estão aguardando o que você já recebeu. Eles ainda continuam fazendo os mesmos rituais todos os dias, sem presença. Mas mesmo sem presença, eles fazem uso de uma coisa. Isso aqui, ó. Eles fazem uso disso aqui, ó. Eles fazem uso da aliança. Eles acreditam na aliança. Eles acreditam que Deus é com eles, que não vai abandonar, que não vai desamparar, que eles podem fazer o que eles quiserem. Poxa vida. É isso aí, Jorge. Ricardo, que ensino, meu Deus, estou pronto para perseguição. Ei, deixa eu te falar, chega de se esconder. Chega de se esconder. Chega. Chega de não querer prosperar por causa dos outros. Eu conheço centenas de pessoas que não querem enriquecer por vergonha da riqueza, que não querem mostrar o que tem porque tem vergonha. Aí eu não posso mostrar que eu tenho um carro novo, eu não posso mostrar a roupa nova que eu comprei, eu não posso mostrar a minha casa, eu não posso mostrar, eu tenho só para mim. Não estou falando para você ficar expondo as suas coisas, não, estou falando para você celebrar o que você tem. Celebrar o que você tem. Celebre as suas conquistas. Deixa eu te falar algo. Aquilo que não é celebrado não é lembrado. Aquilo que não é celebrado não é lembrado. Se você não celebra, você não lembra. Celebre as suas vitórias. Celebre as suas conquistas. Celebre, mostre, fale. Conte para os outros aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, as conquistas que você está tendo. O que não é celebrado não é lembrado. Quero ver vocês escrevendo isso aí. O que não é celebrado não é lembrado. O que não é celebrado não é lembrado, gente. Quantas coisas você vive que são legais, que são legítimas, que são bacanas, que vocês não fazem questão de celebrar por medo da perseguição. Não fala por medo da perseguição. O que não é celebrado não é lembrado, mano. Meu Deus do céu. Ó, o Wilton quer me pôr na fogueira. Ó, o que o homem quer, meu Deus do céu. Temos que inaugurar a embaixada em Porto Alegre. Ai, ó, já está inaugurada. Você já é o representante dos embaixadores do reino aí. Já está estabelecida. A sua casa é uma embaixada do reino. Temos vários outros embaixadores, e isso já é real. Cada casa, uma embaixada do reino. Cada casa, uma embaixada do reino. É para isso que nós somos chamados. A gente foi chamado para ser perseguido. Ricardo é um facilitador do aprendizado e do conhecimento. Olha isso aqui. Como é incrível a sua forma de explicar. A simplicidade facilita o processo. Poxa, eu fico feliz. Eu tenho vontade de chorar, sabia? De saber que de alguma maneira eu estou sendo útil para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para te tirar do conforto, para tirar você do lugar que você está e te levar para o lugar que Deus tem para você. É para isso que eu fui chamado. É para isso que eu fui chamado. Para despertar você, para tirar você do lugar que você está. Para tirar do lugar que você está. Você está louco, olha isso aqui, ó. 1 ano de liberdade da escravidão de remédios controlados de 22 anos de depressão com laudo. Uhul! Aqui desbloqueio da escravidão para a liberdade de tudo. Caramba!
Eu queria acabar com essa live já agora, sabia? E só chorar de gratidão. Eu não sei se você consegue entender, talvez você não consiga entender o que eu sinto quando eu leio isso aqui. Mas isso aqui é transformador. Isso aqui é renovador. Isso aqui é, é gasolina na fogueira do meu coração. Você sabe, eu tomei remédio controlado por mais de 10 anos. A Simone está falando que ela passou 22 anos. Ela passou 22 anos presa. E tem um ano que ela está me acompanhando e ela foi livre. Você sabe quando Jesus disse que você faria coisas maiores do que ele, talvez você não entende. Mas quando Jesus curou uma mulher, 14 anos, com fluxo de sangue, e eu leio uma mulher escrevendo que ela tinha depressão, com laudo, e tomou remédio 22 anos, eu falo assim, isso já se cumpriu na minha vida. Eu já fiz uma obra maior. Através de mim, não fui eu que fiz, mas através de mim, uma obra maior foi feita. Já se cumpriu em mim mais essa palavra. Mais essa palavra. Mais essa. O Senhor fez com uma mulher de 14. Aqui tem uma mulher testemunhando, 22 anos. 22 anos. Eu oro para que você tenha essa experiência também de sentir o que eu estou sentindo aqui agora. Isso é impagável. Isso é impagável. Isso é impagável. E a presença de Deus aqui, não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ah, você vai ser perseguido. Mas você vai ser recompensado por cada perseguição que você passar. Você vai ser recompensado por cada perseguição que você passar. O Senhor, Ele vai te honrar com 100 vezes mais. Com 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Você vai ser honrado por Ele. Se prepara para isso. Hoje, o Senhor falou algo ao meu coração. A gente foi no dentista com uma das nossas filhas e eu desci no carro para pegar um livro para ler enquanto elas eram atendidas. E a hora que eu desci, eu vi aquele tanto de carro naquele subterrâneo da garagem. Eu gravei um stories, mas aquilo foi muito forte no meu coração. O Senhor falou que é tempo de Ele mostrar tesouros escondidos. Porque ninguém vê o subsolo daquela garagem. Mas é um prédio de mais de 20 andares. E todas as pessoas que trabalham naquele prédio, elas colocam seus carros ali e pagam, alguns por hora, diária e outros por mês. Aquele lugar escondido é uma pepita de ouro, é uma mina de ouro, é um tesouro que estava oculto e foi revelado. E o Senhor falou isso no meu coração na hora. Vocês estão em um tempo de receber tesouros que estavam escondidos e viver uma prosperidade que vocês jamais imaginavam. O que a gente vai fazer quando for perseguido? Nada. A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez. Ivanho é. A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez, sendo quem a gente é. É isso que a gente vai fazer. A perseguição não vai nos parar. A perseguição não vai nos parar. Hoje, a gente está debaixo de uma promessa. A palavra diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nenhuma perseguição. Nenhuma perseguição dura para sempre.
Porque o diabo, ele vai fugir de você. As pessoas, elas não vão ter forças para suportar o que habita dentro de você. Nenhuma perseguição dura para sempre. Coloca isso no seu coração. Nenhuma perseguição dura para sempre. Nada vai nos parar. Ricardo, vão me perseguir, tomara que você prospere a ponto de ser perseguido. Mas nada vai nos parar. Nada. Ou terceiro, agora a quarta coisa. O evangelho do reino será pregado, verso 14. Noemi Barbosa, eu vejo seus comentários todos os dias nas lives do YouTube. Você assiste depois do horário, né? Aí eu recebo a notificação no meu e-mail dos comentários que são depois da aula, ao vivo, e eu vejo lá você comentando todo dia. Parabéns por aproveitar essa oportunidade de aprender todos os dias. Parabéns. Eu quero que você esteja sensível nesses dias à presença de Deus. Aí onde você está, do jeito que você estiver, só respira. Respira. E fala assim: eu estou aberto para receber tudo que o Senhor tem para mim. A presença dEle, ela está em todos os lugares. Em todos os lugares. Todos. É onde você está, tem presença. Aqui onde eu estou, tem presença. Quando a gente se reúne, mesmo que online, tem uma presença de uma frequência ainda trocada entre nós. Então, outra coisa que vai acontecer, o evangelho do reino vai ser pregado, verso 14. Eu quero te falar algo. Aqui existem algumas linhas teológicas disso. E uma das linhas teológicas é que o evangelho do reino tem que ser pregado para aquele povo, que é o povo judeu. Para aquele povo que é o povo judeu. Por quê? Porque eles ainda não acreditam nisso. Então, existem muitas pessoas que falam assim, é o evangelho da graça. Não existe outro evangelho, segundo Paulo. Só existe um evangelho. Só existe um evangelho. Jesus vem anunciar o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino, Ricardo? É o evangelho que verdadeiramente faz você mostrar o rei. É o evangelho de gente que não se conforma em ficar parado. É o evangelho de gente literalmente imparável, que não aceita Jesus e se torna uma ameba. Não. É de gente que entrega a sua vida a Jesus e faz de tudo para servi-lo enquanto tiver forças na terra. O evangelho do reino vai ser pregado entre os judeus, sim. Eu quero te falar uma coisa, tem muitas pessoas que defendem a seguinte teoria, que Jesus só vai voltar depois que o evangelho for pregado em todas as nações da terra. Isso é meio que impossível. Ainda com a internet. Isso é um pouco impossível. A menos que Elon Musk consiga colocar a internet em todas as aldeias, ilhas e lugares da terra. Isso que eu vou te falar. Deus não vai esperar isso acontecer. Ele não vai esperar isso acontecer. Mas, Ricardo, e as pessoas que nunca ouviram? Elas vão ter uma segunda chance. Mas a questão não é o que elas ouviram ou não ouviram. Eu quero tirar um peso das suas costas. Eu quero tirar um peso das suas costas. Qual peso, Ricardo? O peso de pesar sobre si, sobre você. A responsabilidade da conversão dos outros. Você não é responsável por converter ninguém, nem por convencer. Você é responsável por anunciar. Se as pessoas vão aceitar ou não, é com elas. Se as pessoas vão aceitar ou não, é com elas. É só elas que têm a capacidade de decidir. Você não consegue convencer ninguém. Olha lá, um estudo que diz que 237 lugares nunca foi falado o nome de Jesus ainda. Ricardo, e esses lugares, eles vão ter uma segunda chance. Quem nunca ouviu vai ter uma segunda chance. A grande questão, gente, não é sobre quem não ouviu. Não é esse. Não é essa a preocupação.
de quem nunca ouviu. A preocupação é de quem ouviu e não seguiu. A preocupação é de quem ouviu e não aceitou. A preocupação é de quem ouviu e não obedeceu. A preocupação é de quem ouviu, se tornou filho e decidiu voltar a ser escravo. Essa é a preocupação. Então, o evangelho do reino vai ser pregado. Sim, ele vai ser pregado. Mas não pese sobre o seu coração a responsabilidade de convencer alguém. Isso acontece muito dentro dos casais. Ah, eu preciso mudar o meu marido. Não, você tem que mudar você. Deixa que a obra na vida do seu marido, quem faz é Deus. O Espírito Santo foi enviado para isso. Fica tranquila, mulher. Deus vai convencer seu marido. Você faz a sua parte e ganha ele sem fazer nada. Sem fazer nada. Então, o evangelho do reino vai ser pregado. Até o verso 14 é o princípio das dores. E do verso 15 em diante começa, de fato, a grande tribulação. Só para você tomar nota aí. Mateus 24 até o 14 é o princípio das dores. O começo, os sinais. Do 15 em diante, começa a grande tribulação. Começa a grande tribulação. E aqui uma última coisa. A grande tribulação. Verso 15 ao verso 22. O que a gente tem? O que é um sinal da grande tribulação? Por que lá atrás eu fiz um pano de fundo para você? Um pano de fundo para você te falando de Israel. Pelo seguinte, Israel precisava ressurgir. Israel precisava ter terra. Israel precisava ser uma nação. Israel precisava ser uma capital. Israel precisa ser um povo forte. Por quê? Porque em algum momento da grande tribulação, em algum momento da história, em algum momento do tempo, espero que seja no meu tempo, eu não quero que passe da minha geração, eu quero ser a geração do arrebatamento. O anticristo, ele vai fazer uma aliança com Israel. Vai fazer uma aliança com Israel de 7 anos. Uma aliança vai ser feita com Israel de 7 anos, mas no meio dessa aliança, 3 anos e meio, 1.260 dias, se eu não estiver enganado. 3 anos e meio, está escrito lá em Daniel. Essa aliança vai ser quebrada. Ela vai ser quebrada. De 1 até o 14, o princípio das dores, Rosa. Uma aliança vai ser feita. Só que essa aliança vai ser quebrada. E quando essa aliança foi rompida, começa a grande tribulação. Aí começam os piores dias que a Terra já viu. 3 anos e meio de catástrofe e destruição. Mas isso depois que essa aliança for feita. Então não se preocupa. Nós vamos ter clareza de quando isso vai acontecer. Nós vamos ter clareza de quando isso vai acontecer. Vai ficar claro para você que você vai ler os sinais e vai entender. Só que se você não olha para Israel, se você não se atenta para a figueira, você não vai entender os sinais, não. Você vai ver em algum momento alguém muito poderoso fazendo aliança com Israel, declarando paz. Quando isso acontecer, tem 3 anos e meio de falsa paz, para que nos próximos 3 anos e meio o último selo seja aberto e as 7 taças sejam lançadas sobre a terra. Só lembra de uma coisa. Assim como nos dias de Noé, o povo vai estar desapercebido. Mas você é como Noé. Você vai estar preparado. E a grande tribulação não vai afetar os filhos. Deus vai guardar, como guardou Noé na arca. Deus vai guardar você. Só que o adversário vai perseguir e vai tentar tirar a sua vida, mas ele não tem poder nem autoridade. Você já foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Então, a grande tribulação vai acontecer. Do verso 23 ao verso 28, tem uma coisa interessante aqui, eu já falei, mas eu vou voltar a falar para você. Tem algo que precisa acontecer, que é a reconstrução do templo.
O templo tem que ser reconstruído, ele vai ser reconstruído em Jerusalém. O templo vai ser reconstruído. Hoje apareceu um vídeo, você vê que é interessante o algoritmo, né? Hoje apareceu um vídeo para mim dos novilhos vermelhos que já estão lá para serem sacrificados no templo. Cara, o que é isso? Não tenho tempo para falar disso agora não, mas é um dos sinais. Dizem-se que tem utensílios já que estão sendo preparados para a reconstrução do templo. É isso aí, Cláudia. Essa aula tem que ser assistida umas 30 vezes. No começo eu falei 10, mas talvez 10 seja pouco mesmo. 10 para eu que já estou acostumado aqui. Para quem nunca ouviu, tem que ser umas 30 para você conseguir assimilar. É muita coisa que eu falei aqui já. Muita coisa. E tem muito mais coisa para você aprender ainda. Muito mais. Mais muito, mais muito, mais muito. Eu estou remindo o tempo aqui com você. Então, o templo vai ser reconstruído. Por quê? Porque vai ser colocado, e isso vai ser o abominável da desolação. Vai ser colocado uma imagem, talvez, do anticristo, um símbolo, lá dentro. E vai ser a profanação total do templo. E aí a guerra vai ser instalada de fato. Então, esses são alguns sinais que vão acontecer, né? Quando sucederão? Quando? Quando? Esses são os sinais. Quais são os sinais que vão acontecer mais na Terra? Sinais do céu. Lá no verso, sinais do céu, anota aí, verso 29 e 31. Verso 29. Ó, o Luciano, tá quase dando um nó na cabeça, rapaz, eu imagino. É por isso que você tem que estar aqui hoje, você tem que estar aqui amanhã, você tem que estar aqui sábado. Pra você conseguir clarear isso aí. Para você conseguir clarear a sua cabeça. As aulas vão ficar salvas? Não fica. Alguém perguntou lá no YouTube, não fica salvo. Mas você que fizer o acesso da aula de sábado, você vai ficar com essas aulas na plataforma. Esta aula de hoje, daqui 1 hora, está na plataforma já. O templo vai ser reconstruído. E a gente vai ver o arrebatamento acontecer. Ricardo, quem vai ser arrebatado? Na minha concepção, os vencedores. Na minha concepção, os vencedores. Quem são os vencedores? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Olá, o que a Cleide falou? Comprei hoje meu acesso. E essas aulas já compensaram o valor do investimento. É isso aí. É isso aí. Já pagou. Já está pago. Do 29 ao 31 são os sinais no céu. Do 23 ao 28 são os falsos cristos e o falso profeta. Do 23 ao 28. Presta atenção, muita gente usa. A Joel me escreveu lá no Instagram. Estou me sentindo na primeira aula de direção. Muita coisa para aprender. É isso aí. Muita coisa. A gente está só começando, Joel. Só começando. Teve ontem, vai ter hoje, tem amanhã e tem sábado. Sabadão vai ser 3 horas direto. 3 horas. Com um intervalinho de 5 minutos, você tomar uma água e respirar para sua cabeça não travar. Uma coisa que você tem que entender aqui, ó. 23 ao 28 fala dos falsos cristos, dos falsos profetas. Isso já acontece hoje, Ricardo? Sim. Mas nesse tempo da grande tribulação, muitos vão aparecer. E vai se dizer assim: eu vi Cristo, ele está no deserto. Eu vi Cristo, ele está dentro da casa. Por quê? Estou lendo Mateus 24. Porque esses foram os últimos aparecimentos de Jesus encarnado. Depois de ressurreto, ele apareceu no deserto, ele apareceu nas casas. Então, o que o anticristo e os falsos profetas vão fazer? As pessoas vão falar para o povo judeu, que ainda espera o Messias. Eles estão lá, ele está lá, eu vi ele lá no deserto. As pessoas vão correr para lá e ele não vai estar lá. O espírito do engano vai operar com muita força. Com muita força. E as pessoas vão correr atrás dele. Só que nós não precisamos nos preocupar com isso. Porque não tem como você ser enganado.
Porque se alguém falar para mim assim, olha, eu vi Jesus está lá. Não, não está lá não, ele está aqui. Ele está aqui, mas ele vai voltar, vai. Deixa eu te falar. Antes dele pisar na terra, eu vou me encontrar com ele nos ares. Eu acredito no arrebatamento antes da grande tribulação. Os vencedores vão ser arrebatados. Os vencedores vão ser arrebatados. Ricardo, são todos? Eu não acredito que são todos, não. Eu acredito que aqueles que governam na terra hoje, eles vão ser arrebatados e não vão passar pela grande tribulação. E os que ficarem vão ser preservados, mas vão passar pela grande tribulação. Então, fica aí a dica. Qual o sinal? Verso 29 a 31, sinais no céu. Joel 2,31 diz, o céu se escurecerá, e a lua não vai brilhar, vai se transformar em sangue. Vai ser um negócio terrível. Joel 2,31. Deixa eu ler isso aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui, que acho que é mais fácil. É mais rápido. Joel 2,31. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Oh, então vai ter um sinal. Vai ter um sinal nos céus. Vai ter um sinal nos céus. Esse sinal marca a volta do Senhor. Separa uma coisa na sua cabeça aí. Vinda e volta. Todo mundo escreve assim, ó, vinda diferente de volta. Vinda diferente de volta. Deixa eu falar para você que está aqui comigo, eu já estou 1h35 aqui, falando com vocês, ensinando vocês, instruindo vocês. Deixa eu te dizer um negócio. Não fica de fora do sábado, não. Você que está aí no Instagram, digita selos. Já recebe o link aí, faz seu acesso. Faz teu acesso. Acesso aqui, Ricardo, a aula do dia 25, sábado. Você vai ficar com essas 3 aulas salvas e mais 3 horas de aula no sábado. 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas. Meu Deus, é tanta coisa que nós vamos falar lá dentro. E eu vou remir o tempo, você tem que ser rápido. Eu vou falar e você vai anotar. Ricardo, o que é vinda diferente de volta? Oi, Renata. Boa noite. É porque a vinda é antes da grande tribulação e a volta é depois. A volta todo mundo vai ver, a vinda é às escuras. A vinda a gente vai encontrar com ele nos ares, sábado às 15 horas. A vinda nós vamos nos encontrar com ele nos ares. A volta ele vai pisar na terra e vai transtornar tudo. E vai governar durante 1000 anos. É a diferença da vinda e da volta. Então vai ter sinais nos céus. A grande tribulação acontece logo depois que esses sinais vão ser estabelecidos. Ricardo, você vai falar do reino, eu só falo disso. Eu só falo do reino, não sei de que reino você está falando, se você está falando do período milenário, quem já morreu vai ser ressuscitado. Você sabia, né, que quando Jesus ressuscitou, teve gente que ressuscitou junto com ele, sim ou não? Você sabia disso ou não? Que quando Jesus ressuscitou, teve gente que já ressuscitou com ele? Quem sabia disso? Alguém já sabia ou não? Coloca só sim ou não. Quando Jesus ressuscitou, muita gente ressuscitou junto com ele. Quem já sabia disso? Só coloca sim ou não aí. Olha lá. Não, não, sim. Não. Pois é. Olha que doideira. A maioria não sabia. Isso aqui vai acontecer? Vai ressuscitar de novo. Vai ressuscitar de novo. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão. Então, tem aqueles que não vão morrer, e tem aqueles que morreram e vão ressuscitar. Deixa eu te falar, isso é pesado, hein?
1 Tessalonicenses 4. Depois você lê lá. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Eita! Olha lá o Diego falou assim, sim, aprendi com você. Muito bom. Muito bom. Então vai ter a grande tribulação. Esse é um sinal, a grande tribulação, o Senhor vai aparecer. Ele vai aparecer nos céus, e esse vai ser o sinal dos judeus. O povo judeu, eles esperam o Messias vindo dos céus. Eles não aceitaram Jesus ter vindo. Mas e se o corpo já virou pó? Pois é. É a mesma coisa que eu falo assim, Alexander Almeida. E o corpo de Lázaro já estava em decomposição. Já estava em decomposição, como é que ele voltou? O corpo de Jesus também estava. Não vai ter nada a ver com esse corpo que você está vendo aí hoje. Nada a ver. Vai ser um corpo glorificado. Glorificado. A vinda é o arrebatamento. É Jesus nas nuvens. E a volta é literalmente a grande tribulação acontecendo. É Jesus pisando na terra. É Jesus pisando na terra. Pisando na terra. Então, isso é muito importante você entender. Eu falei esses dias e vou repetir para clarear sua cabeça. Você é espírito, alma e corpo. Na salvação, seu espírito já foi salvo. A sua alma está sendo salva através da transformação. E o seu corpo vai ser glorificado. Seu corpo vai ser glorificado. Uau, isso é impressionante. Então, o seu corpo vai ser glorificado. E tem um negócio absurdo que vai acontecer que talvez vocês não conseguem entender. Ai, meu Deus! Eu vou falar para vocês sábado, lá dentro da aula. Vocês vão entender o que vai acontecer no milênio. Porque durante os 1000 anos vão ter 3 tipos de pessoa na Terra. Durante o milênio vão ter 3 tipos de pessoa na Terra. Aí você vai ter que escolher qual delas você vai ser. Qual delas você vai ser? Qual delas? Vinda, num piscar de olhos. A vinda é como um ladrão. A palavra diz que o ladrão vem na hora que ninguém sabe. Essa é a vinda. Vai ser como um ladrão. Ninguém está esperando. E a volta, todo mundo vai ver. Ele vai avisar, estou chegando, sinal no céu, fogo, fumaça, escuridão, aquele negócio todo, e ele, toda a terra vê. Aí deixa eu te falar, a Bíblia diz que ele vai descer e toda a terra vai ver. Mas peraí, como que toda a terra vai ver? Pensa bem comigo. Como que toda a terra vai ver? Quais são os 3 tipos? Vem para dia 25, você vai aprender quais são os 3 tipos. Quais são as 3 pessoas que vão estar vivas no milênio. Presta atenção. Como que esse evento que vai acontecer fisicamente em Jerusalém vai ser visto por toda a terra? Como que eu vou estar? Não sei se eu vou estar aqui ainda, eu acho que não, né? Se eu vou estar aqui em Alphaville, eu vou ver ele voltar lá em Jerusalém. Através do quê? Internet. Todo mundo com o celular na mão. Todas as emissoras de televisão do mundo inteiro sendo afetadas. E um único evento sendo transmitido ao vivo, instantaneamente, para todas as nações e povos da Terra. E que Deus use o Elon Musk para mandar internet para todo mundo. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Todo mundo. Mas quem tem que ver é aquele povo que está lá. Eu não espero por esse dia. Que eu nem vou estar aqui. Eu vou ser arrebatado nos ares com ele. E eu vou voltar junto com ele. Porque junto com o cavaleiro do cavalo branco tem uma multidão incontável. Eu faço parte dessa multidão. Eu não sei onde é que você vai estar. Eu não sei onde é que você vai estar.
Eu não sei de que time você vai fazer parte, eu não sei se é um embaixador, se não é, se você está verdadeiramente junto nisso ou não está. Eu vou voltar junto com ele, montado num cavalo também. Eu sou par dos guerreiros. Fica vacilando aí. Fica dormindo aí, não desperta não para você ver o que vai acontecer. Não é para você parar de fazer nada, mas é para você verdadeiramente usar a sua vida para entender as coisas do reino. Sábado é dia de reunir a família, os amigos para despertar o posicionamento. O sistema está destruindo as famílias. A missão do Ricardo é conscientizar seu posicionamento de filha amada. É isso aí, Alves. A minha, a sua, a nossa, como embaixadores. Eu estou aqui para te despertar, para que você desperte outras pessoas. Já passamos aqui de novo de 2.000 pessoas que já entraram e saíram da live. Somos aqui 470, 480 pessoas ao vivo agora. Parabéns para você, mais uma vez, que está aqui comigo até agora. Parabéns para você que está mais uma vez aqui junto comigo. Parabéns. Fala, mentorado pelo Ricardo, vou estar nesse time. É isso aí, mano. É isso aí, Sidney. A gente vai estar nesses que vão descer com ele, amigo. Vai ser um trem assustador, mano. Você já pensou? O cavaleiro do cavalo branco e na sua coxa tem uma tatuagem escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Saiu vencendo e para vencer, e na sua mão tem uma espada. E o seu exército vem junto com ele, atrás dele. Puxa vida, cara. O que é isso? Como que eu vou perder um negócio desse? Vou perder por nada. Você tem que renunciar a qualquer coisa para viver isso, porque nada se compara aos 1.000 anos. Nada. Nada se compara aos 1.000 anos, nada. E qual que é o sinal da consumação dos séculos? A última pergunta. Verso 32 e 33. A figueira representa Israel. Verso 32 e 33 diz, olha para a figueira, ela vai florescer. Ela vai florescer. Figueira Israel. Israel já é forte, mas ela vai ficar ainda mais forte. Ela vai ficar ainda mais poderosa, ela vai ser ainda mais fortalecida, ela vai ser ainda mais encorpada. Israel. Por que nós temos que olhar para Israel? Porque nós temos que orar por Israel. Queira você ou não, aceite ou não, goste ou não, Deus tem uma aliança com aquele povo e vai voltar naquele lugar e vai fazer eles prosperarem sim. Não, o que eu falei aqui agora, o Fábio Moraes, esse cavalo que eu falei agora é Jesus Cristo mesmo. Ele também vem montado no cavalo. Ele também é o cavaleiro do cavalo branco, mas ele é outro, não é o dos 4 que foi enviado, não. Ele é outro. Ele é o verdadeiro, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que era, o que é, o que há de vir, o primeiro, o último, a estrela de Davi. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é tudo em todos. Só que 1.000 anos pode ser um dia, e um dia 1.000 anos para o Criador. É isso aí. Só que os 1.000 anos é literal. 1.000 anos de governo, Luciano. 1.000 anos, Luciano, de governo. 1.000 anos. Israel vai florescer. É um sinal da consumação dos séculos. O que mais que vai acontecer? Verso 37 e 39. O que mais que vai acontecer? Vai acontecer algo, vai ser como nos dias de Noé. E amanhã eu vou dar essa mega aula sobre os dias de Noé. Como que vai ser isso? O que é os dias de Noé? O que representa, o que simboliza, o que a gente tem que aprender com as pessoas estarem como estavam nos dias de Noé? Tem gente que confunde muito, embola as coisas e fala assim, mas Ricardo, Deus não vai acabar mais com a terra igual acabou com Noé. Claro que não, Deus não vai mais acabar com o dilúvio. Deus não vai mais acabar por meio do dilúvio, não vai. Mas as pessoas vão estar
no mesmo estado que estavam no tempo de Noé, no mesmo estado. Isso é só para você entender uma coisa: as pessoas não mudam, os homens não querem evoluir, o ser humano não quer avançar, não quer prosperar, não quer mudar sua condição mental, ele continua travado nas mesmas coisas, continua perecendo por falta de conhecimento. Então amanhã você vai entender, vou falar sobre isso. Os sinais do fim. Como que estava lá em Noé? Anota aí o arrebatamento antes da volta. Lê aí o verso 40 e o 42. Esse que eu vou ler para a gente encerrar. Mateus, tudo que eu falei está em Mateus 24. Agora é verso 40 ao 42. Eu vou ler só isso aqui com vocês. Mateus 24. 40. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Ponto. Vou ler, eu falei que era o 43 também, né? Não, 40 ao 42. Só presta atenção numa expressão. Tem pessoas que dizem assim, mas Mateus 24 já se cumpriu. Partes se cumpriram. Partes são para os judeus e partes são para a igreja. Pensa comigo num negócio bem simples. Se os judeus não acreditam no Messias, esse versículo não se encaixa com eles. Por que, Ricardo? Porque está escrito assim, ó. Fiquem vigiando, verso 42. Pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Eles não estão vigiando porque não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor, porque eles esperam. Nós temos um Senhor e a gente está esperando ele voltar nos ares para nos arrebatar. A volta às escuras. Às escuras. Como um ladrão, sem avisar. Ele vai voltar. E eu não sei se vocês já viram algum filme sobre o arrebatamento, vai ser muito massa. Carros andando e de repente o carro bate, acontece alguma coisa, mas o motorista não está mais lá. Pessoas sumindo das empresas. O que eu quero que você entenda? E esse é o meu recado de verdade para vocês aqui. Eu quero que você entenda o seguinte, me escuta com muito amor aqui agora. Não pare de trabalhar, de produzir, de amar, de viver, de prosperar, de viajar, de desfrutar. Não pare. Não é se tornando um monge dentro de casa que vai fazer você ser arrebatado. Está escrito aqui, ó. 2 estarão trabalhando na fazenda ou no campo. Um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo. Uma será levada, outra deixada. Deixa eu falar algo para você. Vai acabar, mas vai acabar só depois do milênio. Vai acabar, mas só vai acabar depois do milênio. Deixa eu te dizer, não se feche em uma vida medíocre. Isso vai fazer você passar pela grande tribulação, porque isso é um sinal de medo. Isso é falta de confiança. Se você parar, você vai retroceder. Se você parar, você não vai reinar. Se você parar, você não vai governar. Não pare. Não pare. Não pare os seus negócios, não pare as suas empresas, não pare de prosperar, não pare de falar, não pare de transbordar, não pare nada que você está fazendo. Absolutamente nada. Siga
fazendo tudo que está no seu coração. Siga fazendo tudo que está no seu coração. Não pare. Não pare. A Eliane colocou algo interessante aqui, ó. Preciso prosperar urgente para patrocinar a grande colheita. Gente, coloca uma coisa no seu coração de uma vez por todas. Se você não prosperar, o ímpio vai prosperar. Ele vai prosperar. E ele vai usar o dinheiro, a riqueza, para o mal. Ou a gente prospera, ou você prospera, ou a riqueza vai parar na mão de quem não devia. Aí a responsabilidade é sua. Posso falar uma coisa com muita sinceridade, para de fato a gente encerrar isso aqui? Você vai ser cobrado pela sua vida financeira. Eu vou repetir para você. Você vai ser cobrado pela sua vida financeira. Você vai ser cobrado por Deus pelas suas finanças. Deus vai acertar contas com você. Você lê a parábola dos talentos e não quer entender. Você não quer entender. Ou alguns, pela religiosidade, não conseguem entender. Só que, me ouvindo aqui, você se torna indesculpável. A parábola dos talentos é um retrato de um acerto financeiro de Deus com você. Ele deu um denário para todo mundo. Desculpa, um talento. Talento é uma moeda financeira. É uma representatividade de um valor financeiro. Você recebeu um talento, ou 2, ou 5. Se você não multiplicar o seu talento, você vai passar 1000 anos pagando o preço por isso. Só escreve o que eu estou te falando. Eu estou te alertando como seu mentor, como seu professor aqui nessa noite. Eu estou te alertando. Ei, desperta. Se você não usar o seu talento e multiplicar ele, você vai prestar conta dele. E aquele que tem pouco, até o pouco que tem, vai ser tirado. Até o pouco que tem vai ser tirado. Não brinca com as suas finanças. Não acha que Deus está te isentando das finanças. Não está. Deixa eu falar algo para vocês muito sério. Meu Deus, eu não consigo encerrar. Jesus me ajuda. Muito sério. A Bíblia, o Novo Testamento, a Nova Aliança fala mais de dinheiro do que salvação. Você ouviu ou não? Eu vou repetir para você. Fala mais de dinheiro do que de salvação. Por quê? Porque você precisa compreender literalmente, verdadeiramente, que Deus vai cobrar as suas finanças. Não vai passar batido. Não vai ter como você se fazer de coitadinho e falar assim, Senhor, eu sabia que você era severo, que colhia onde não plantava, que ajuntava onde não espalhava, eu sabia. Ele vai falar assim, mãe, eu sabia? Como é que você sabia? Eu não fui duro com ninguém, eu não fui injusto com ninguém, eu sou muito justo. Inclusive, quero falar, você não multiplicou o talento por medo de mim? Eu vou tirar o que você tem. Você não aproveitou. Você viveu com medo da prosperidade. Eu vou tirar o pouco que você tem e vou dar para aquele que decidiu prosperar. É assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. Poderia amanhecer assistindo essa aula magna, Ricardo. E eu acredito. E eu poderia ficar aqui falando até
amanhã, 7 horas da manhã, já emendar com 5h57. Mas nós temos família, nós temos um corpinho para descansar, e a gente vai aproveitar para descansar, porque amanhã, 5h57, nós estamos juntos. Mas dorme com essa. Dorme com essa aí. Você vai prestar conta das suas finanças para Deus. Ele vai ajustar a conta com você. Ele vai ajustar contas com você. Psh, pegou pesado aqui agora, ó. Ó, olha isso aqui. 30 anos na igreja e nunca aprendi, nunca ouvi essas coisas. Seja bem-vindo, amigo. Aqui você vai remir o tempo. Ó, o Sidney, mano, eu acho isso aqui massa demais, sério, não estou conseguindo nem ficar sentado. Estou assistindo e andando. Meu Deus, você não vê que eu estou balançando? Eu estou balançando meus braços aqui, porque isso aqui dá energia para a gente, amigo. Isso aqui coloca o nosso corpo para funcionar, a sua mentalidade fica explosiva, o seu espírito fica ativado, dá vontade assim, de começar a dar uns pulinhos, dá vontade de realmente começar a sair, agir, fazer, e é isso que você tem que fazer. Porque o servo de 2 talentos e de 5, a hora que recebeu, ó, partiu imediatamente. O de 5 e de 2 talentos, ó, partiu imediatamente para multiplicar. Você vai ser cobrado pelas suas finanças. E eu quero te falar, aí eu venho aqui, proponho algo para você. Vamos estar junto no dia 25, sábado. O valor é R$ 197, é de graça. De graça. Como disse uma aluna minha aí, só o que eu já vivi nesses 2 dias já pagou os 197. O que vier é bônus, o que vier é lucro. Então, deixa eu te falar, por que você não faz o acesso da aula de sábado? Ah, Ricardo, por causa das minhas finanças, deixa eu te falar, você engoliu o seu talento, amigo. Você vai pagar por isso. Não engula os seus talentos. Não enterre os seus talentos. É a chance que você tem. Faz a sua inscrição aí agora. Lê esse QR Code. Você que está aí no YouTube, faz seu acesso. Você que está no Instagram, digita aí selos. E eu quero ver você dia 25 junto comigo. Presta atenção, são mais de 470 pessoas aqui ao vivo até agora, até as 10 horas da noite. Parabéns para mim e para você. 2 horas de aula. E você está aqui e você não vai estar junto comigo sábado, por quê? 197 de verdade, é um ticket muito baixo para você perder. É muito baixo. Eu fiz para a gente ter pelo menos essas 500 pessoas dentro dessa aula. É no mínimo isso. No mínimo isso. E eu não sei o que você está fazendo. Então, sábado agora, dia 25, às 15 horas. Às 15 horas eu vou estar junto com você. E vai ficar gravado para você assistir 6 meses. E você precisa assistir 2, 3, 4, 10, 20, 30 vezes para você aprender tudo. E dá para você parcelar em 12 vezes no cartão. Meu Deus do céu, nem sei quanto é que dá. 197 parcelado, vai dar uns R$ 200 por mês aí, né? Tem a taxa lá da operadora. Então, o que eu quero te falar? 20, eu tô falando 200, 200 por mês, é 20, né? Eu nem sei, é isso aí, vai ficar baratinho demais. Ei, faz seu acesso aí, digita selo. Você que está no Instagram, bora estar junto comigo sábado. Digita selos aí e faz. Eu fiz o 12DC, assisto sempre. Muito bom, doutor. Eu quero te ver agora junto com a gente aqui nos selos que foram abertos. É a nossa aula de sábado. Gente, ó, beijo seu coração. Você que já fez seu acesso, daqui a pouquinho a aula já vai estar disponível dentro da plataforma para você. E você que não fez, por favor, faça o que você tiver que fazer. Faça o que você tiver que fazer para você não perder essa aula de sábado. E essa aqui zerou, ela não vai ficar gravada mais. Você só consegue assistir agora. Você que é aluno, já garantiu o seu acesso, você vai conseguir assistir essas aulas por 6 meses também. Amanhã, 5h57, eu estou junto com você no nosso Clube dos Embaixadores do Reino. E amanhã à noite é a nossa última aula de quarta-feira, às 20 horas. Fechou? Beijão no seu coração, vai descansar, vai fazer sua inscrição rápido. Estou te esperando. Tamo junto?